Olá, o meu nome é Caio César e este é o sexto vídeo do nosso rápido curso de Design de Interação. Eh, Nesta semana nós vamos trabalhar o tema da escolha de metodologias. Lembrando que a gente já viu aí, você pode ver nessa mesma postagem os links para os vídeos anteriores. A gente trabalhou a definição de design de interação, a gente falou na segunda semana sobre o que a gente pode fazer quando a nossa verba é reduzida. Na terceira semana a gente falou sobre metas de design de interação. Na quarta semana a gente falou sobre pesquisa com usuários, né, definição de perfil e elaboração de personas. Na quinta semana a gente falou da diferença entre análise e validação. Hoje nós estamos falando da escolha das metodologias, será um vídeo novamente rápido, né? Na semana que vem nós vamos falar sobre protótipos. Na oitava semana a gente fala sobre validação de layouts. Na nona semana a gente fala de testes com usuários e por fim a gente fala sobre monitoramento. Lembrando também que essa iniciativa ela é parte do nosso projeto chamado designdeinteração.com.br e lá você vai encontrar todos os links necessários para participar da nossa comunidade, para discutir e aprendermos juntos design de interação. Além disso, eu publico nesse site notícias, artigos, inclusive se você quiser publicar alguma coisa que você tenha escrito, algum exemplo, algum caso, lá sinta-se livre, entre em contato e a gente conversa e publica lá, porque o objetivo do projeto é difundir o design de interação e tudo que se relaciona a design de interação no Brasil. E, claro, a gente não podia deixar de divulgar eventuais vagas e oportunidades de emprego que a gente tem em design de interação no país, né? Então vamos lá. O nosso tema hoje é a escolha de metodologias. Então, a pergunta que muita gente se faz na hora de tocar um projeto é: qual metodologia eu vou usar nesse momento, que metodologia eu vou usar agora, apareceu uma metodologia nova, será que vale a pena utilizar e etc. Né? Bom, uma das coisas que me deixa mais embasbacado no design de interação é a quantidade de metodologias que a gente tem à disposição para fazer os procedimentos de design de interação. Né, para vocês terem uma ideia, além das metodologias que surgem a cada semana praticamente, se vocês acompanham os blogs, as publicações de design de interação, há uma publicação da Ideal, aquela empresa de design que a gente já mencionou em outros momentos, que é o baralho de métodos de design. Né? Esse baralho ele é muito bacana, esse deck de cartas ele é muito bacana para mostrar essa verdadeira pletora que a gente tem de opções para adotar procedimentos de design de interação. Né? É claro que nesse baralho, né, o baralho ele tem 51 cartas, são 51 metodologias. Né? É claro que a gente não deve utilizar todas elas em todos os nossos projetos. E, na verdade, essas cartas elas têm sido utilizadas até mais por quem não faz design, né? E no intuito de entender como é que a gente pode solucionar problemas. Né? Então, esse baralho ele é mais um conjunto de dicas de coisas que a gente precisa fazer para entender e compreender quem que é o usuário para quem a gente está fazendo aquele produto. Né? Então, a gente não tem que seguir essas metodologias, mas apenas compreender que a maior parte delas é feita ou pensada para a gente entender como que eu vou descobrir as características, o contexto do uso, as características dos usuários, as necessidades dos usuários e etc. Né? Então, metodologia tem para dar com pau. Você tem muita metodologia à disposição. Não existe, como eu já falei em diversas ocasiões, uma receita de bolo, uma coisa que fale faça isso, depois faça aquilo. O que eu acho que é mais legal para a gente entender na hora de escolher metodologia é ter
bem claras as necessidades daquele procedimento, né? Para que aquele procedimento que eu vou fazer, para que ele está sendo feito, né? Que tipo de resposta eu preciso. Então, vale uma menção ao vídeo anterior, né, antes desse nosso pequeno recesso de uma semana aí, quando eu mostrei as diferenças entre as metodologias empíricas e analíticas. Né? E aí, nesse sentido, é legal a gente lembrar, se você pretende validar um produto ou uma funcionalidade, o mais indicado vai ser realizar uma metodologia empírica e realizando uma metodologia empírica, buscar o envolvimento dos usuários nesse processo. Né? Mas deve ficar bem claro, né? E aí se você tiver qualquer dúvida, eu recomendo entrar em contato, vamos conversar e até pode voltar também à aula de número 5. Deve ficar bem claro que é possível fazer validações com metodologias analíticas. Né? É legal também a gente entender que, por exemplo, se o que você quer é verificar se um determinado caminho que você está escolhendo ele é o caminho mais adequado, de novo, envolver o usuário é o recomendado. Né? Eu diria que envolver o usuário vai ser o mais recomendado em mais do que 90%, assim, eu costumo brincar, né? 98% das situações você consegue, envolvendo o usuário, obter as respostas mais adequadas. Né? No entanto, tem aqueles momentos em que o tempo não permite ou o orçamento está apertado e aí você não tem como chegar aos usuários, você não tem recursos para chegar aos usuários. Aí, nesse caso, eu acho que você pode resolver a sua questão ali momentânea no seu projeto executando metodologias analíticas. Né? Então, uma coisa muito importante para se decidir qual é a metodologia que você vai usar em cada uma das etapas é você ter um plano de ação definido lá no começo do seu projeto e esse plano vai estar detalhado, vão estar detalhados, né, os momentos em que você vai executar procedimentos. E aí, com base no que você vai querer com cada um dos procedimentos, com cada um dos momentos em que procedimentos serão executados, é que você vai ter mais substância ou subsídio, né, ou vai poder decidir com mais firmeza qual é o tipo de metodologia que você vai utilizar, certo? Eu gosto de dar um exemplo para falar disso, e esse exemplo é um exemplo real, é um exemplo de um trabalho que eu fiz, né, de consultoria, em que a gente tinha um desafio a vencer. Né? Eu tinha um desafio de entregar uma solução ou propor uma solução melhor para um problema que a empresa que me contratou estava enfrentando. Né? E eu comecei esse processo de consultoria com um Expert Review. E no Expert Review eu detectei que era um site de e-commerce e eu detectei que algumas seções poderiam ser unidas para facilitar a localização das informações por parte dos usuários, para também ajudar a compreensão das tarefas, e eu detectei uma coisa também que foi algumas páginas estavam demorando muito para carregar. Né? E isso estava atrapalhando um pouco o usuário a fazer o que ele precisava fazer. Né? E aí, no meu relatório desse Expert Review, eu falei para o cliente quais eram os problemas que foram detectados naquela investigação inicial. A resposta que eu obtive foi a de que eu estava fora da realidade, né? E que aquilo era a minha opinião. Né? Bom, já estava planejado naquele projeto a execução de grupos focais. E eu fiquei com aquilo na minha orelha, né? Aquela pulguinha atrás da orelha, aquela fala de que eu estava fora da realidade, que as coisas funcionavam do jeito que elas estavam.
Numa das sessões de grupo focal realizadas, um dos usuários falou basicamente a mesma coisa que eu havia falado no relatório do Expert Review, o que me deixou bastante confortável, né? E na hora de apresentar o meu relatório final, eu fiz questão de colocar o trecho de vídeo gravado da sessão de grupo focal em que o usuário falava aquilo, né, que é exatamente o que eu havia descoberto no Expert Review. E nesse momento eu tive que ouvir, né, e foi muito gratificante ouvir que, na verdade, eu estava certo, né, o que foi muito bacana para comprovar que aquele Expert Review não era apenas baseado, ou não era baseado na minha opinião, e sim numa percepção, estudo, e que aquilo representava a realidade. Então, o que é bacana de se tirar desse exemplo, né, além da piadinha que eu estou aí cutucando aquele gerente de TI que tirou onda comigo lá no começo do projeto, é que a escolha das metodologias, ela depende do tipo de resposta que eu espero para cada momento do projeto. Então, se eu tenho que validar alguma coisa, chamo o usuário. Se eu tenho que provar algo para um cliente, ou provar algo para a minha equipe, ou para o meu chefe, ou para quem quer que seja, documente, chame o usuário, chame mais de um usuário, faça teste, ou se eu preciso apenas verificar se alguma coisa está dentro ou está adequada de acordo com algumas especificações, então eu posso fazer um expert review ou uma análise heurística, etc. Então, a escolha, como eu falei na aula anterior, né, de metodologias, ela não é uma escolha de time. Eu sou uma pessoa inclinada a metodologias analíticas para sempre e pronto e acabou. Não, a gente vai fazer as nossas escolhas com base no tipo de resposta que eu estou esperando daqueles procedimentos, né? Então, isso deve ser a lição que a gente tira nesse processo todo, né? E eu acho que é bem por aí o que a gente tem que pensar, né? Se você tem alguma dúvida, eu imagino que esse vídeo tenha sido mais rápido e mais conciso. Se ficou alguma dúvida com relação a esse material, eu peço que você entre em contato, vamos discutir, vamos conversar na nossa comunidade. Quem sabe de lá a gente tira mais ideias e mais informações, né? Recomendo a leitura para aprofundar esse tipo de estudo do material do Alan Cooper e do Jeffrey Rubin, né? O livro do Alan Cooper, lá, o About Face, é muito bacana nesse sentido. O livro do Jeffrey Rubin é essencial. Se você quiser, vale uma consulta nos cartões de métodos da Ideal, que são bem bacanas esses cartões. Custa um pouquinho caro, mas eles valem a pena. Eu tenho esse deck, ele é bem divertido e te dá muitas ideias, realmente abre bastante a cabeça, né? Ficar também vale a pena acompanhar, não está aí listado, mas o material do Jared Spool, lá o User Interface Engineering, uie.com, é um lugar bem bacana para você também entender sobre escolhas de metodologias, né? Bom, e é isso. Eu acho que vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse sexto vídeo. Agradeço a paciência para esse retorno, né? A gente ficou aí 15 dias de folga, uma semana sem vídeo, e na semana que vem tem mais. Um abraço.